Bem, queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus, das Escrituras, para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta tarde, se encontra no Evangelho de Marcos. Abra comigo no capítulo de número 4, nós leremos o versículo de número 23. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 23, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe-me ler novamente com a ênfase que está no original. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ele, que ela ouça. Bem, isso a respeito do ouvir o Evangelho com os ouvidos da alma. Essa mesma declaração do Senhor Jesus Cristo, ela acontece nesse capítulo, no versículo de número 9, observe. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este mesmo sentimento, esta ênfase dada por Jesus a ouvir as suas palavras, acontece muitas vezes ao longo do Evangelho. Se você observar em Mateus capítulo 7, ao final do seu grande sermão, o Sermão do Monte, o Senhor conclui dizendo com estes sentimentos, versículo de número 24: todo aquele, pois, que escuta, isto é, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E esta ênfase, esta admoestação de ouvir, estes sentimentos são repetidos aqui em Marcos nestas palavras. Se uma pessoa tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, isto é, então que esta pessoa aplique o seu ouvido, a sua alma, a ouvir a palavra de Deus. Bem, palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, que trazem um imenso desafio para cada um de nós. Um desafio, se você prefere, uma advertência, na verdade, ouvir a mensagem de Deus de uma maneira pessoal, de uma maneira interessada. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. E essa é a mensagem da Bíblia, queridos amigos. Esta é a mensagem da Bíblia de capa a capa, é a mensagem de redenção. É a mensagem sobre Deus e a sua santidade e como Ele, pelo seu poder criativo, trouxe à existência o universo e trouxe à existência o ser humano. É sobre a criação da alma e é sobre a queda do ser humano em seu pecado, a sua rebelião e as consequências da queda do ser humano. Bem, a Bíblia fala sobre a promessa de Deus, sobre a promessa de que um Salvador então viria a este mundo, que Deus, Ele próprio, tomaria um corpo e uma natureza humana para ser de fato um ser humano, porém sem pecado, para viver uma vida reta diante da sua própria lei e entregar a sua vida como um sacrifício expiatório, substitutivo, no lugar daqueles por quem Ele veio morrer. A Bíblia é o registro também do Evangelho, isto é, desta sua vinda, da sua mensagem, do seu poder de curar, de transformar a vida, de salvar pessoas. Ela registra a execução do Salvador na cruz. Ela registra, a sua ressurreição dentre os mortos, e ela registra a salvação de milhares e milhares de pessoas, logo que o Santo Espírito veio a este mundo, e a proclamação do Evangelho por todas as nações. É um texto que registra sobre o retorno do Salvador, e as coisas que irão acontecer conforme o fim chega. A palavra de Deus, ela toca em todas estas questões da existência humana, da tragédia humana no pecado, da solução de Deus através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, e das consequências de rejeitarmos a palavra de Deus. E é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo se refere aqui nestas palavras, sobre ouvir toda a mensagem da palavra de Deus. Ouça, se alguém, ele diz... se alguém tem ouvidos para ouvir, então ouça. E é sobre esse ouvir específico da mensagem de Deus registrada na Bíblia que eu gostaria de falar nesta tarde. É sobre a maneira como uma pessoa deve ouvir o Evangelho da graça redentora registrado em sua palavra, o que Deus está dizendo em sua palavra. Se alguém tem ouvidos para ouvir, então ouça. Bem, há uma maneira certa de ouvir a palavra de Deus e há uma maneira errada. A maneira errada é a maneira casual, a mera curiosidade, tratar a Bíblia, este livro divino, como uma literatura qualquer, como um texto religioso com muitas informações que eu preciso conhecer, mas se eu não conhecer, tanto faz, isso não adiciona nada à minha vida aqui neste mundo. Essa é a maneira errada, equivocada, porque aqui, amigos, está nada mais, nada menos do que a voz de Deus registrada. A Bíblia é a palavra de Deus, é o lugar em que Ele escolheu falar
e manifestar a sua vontade. Esta é a palavra de Deus. E a maneira certa de ouvir a palavra de Deus é com este senso de que esta é a voz de Deus registrada. E por meio deste texto divino, Deus está falando a você e falando a mim sobre quem Ele é, sobre o porquê das coisas são como elas são, sobre o caminho de salvação, sobre como buscá-lo, como encontrá-lo. Assim, ouvir a palavra de Deus deve ser feito de uma maneira correta. Nós devemos ouvir a palavra de Deus de uma maneira pessoal e com um interesse pessoal em compreendê-la, de modo a responder à palavra de Deus. Ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, então que ele ouça a palavra de Deus. E neste versículo, então, ele declara estas verdades, a necessidade, a importância da atenção. Se alguém, ele diz, se uma pessoa, se alguém tem ouvidos para ouvir. Bem, algumas pessoas nunca ouvem a palavra de Deus. E que tragédia é não ouvir a palavra de Deus. Não tirar um tempo para sentar, para abrir este livro divino, ou sentar-se sobre a pregação, o ensino da palavra de Deus, e entender o propósito da vida, e conhecer o teu Criador, como Ele se revela, a vontade de teu Criador, como eu posso conhecer o meu Deus, e o significado da minha existência, e a respeito do futuro e da eternidade, o que será a vida além do túmulo. Que tragédia não ter tempo para estas coisas, e viver na superfície da vida, desculpe, não quero ofender a ninguém, mas viver como um mero animal, em busca de alimento para o estômago, prazer para o corpo, proteção para a pele, nada de profundo, e você possui uma alma criada à imagem e semelhança de teu Criador. Não ouvir a palavra de Deus? Bem, algumas pessoas, elas se mantêm de propósito em um estado de desinteresse a respeito da palavra de Deus. Talvez você conheça muitas pessoas assim, eu conheço centenas delas. São pessoas que conhecem um pouco da palavra de Deus, mas de propósito elas se mantêm distante da palavra de Deus. É uma ignorância voluntária. Elas não querem ouvir muito, elas não querem conhecer mais a fundo, elas temem na mente, na consciência, de que há algo profundo ali, há algo que irá cobrar de mim uma resposta, e é uma mensagem tão séria e tão profunda que talvez minha vida precise mudar. Assim eu me mantenho ignorante de propósito, eu mantenho uma certa distância da palavra de Deus. Eu conheço um pouco, isso é suficiente. No momento em que a palavra começa a falar um pouco mais a minha vida, a minha consciência, eu não quero, eu me afasto, eu mudo de assunto, eu fecho a cara. Há muitas pessoas assim, elas sabem o que elas estão fazendo, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas se mantêm religiosos talvez, mas isso é o suficiente, nada mais do que isso. Outras pessoas rejeitam e querem permanecer em ignorância. Mas, queridos amigos, como nós podemos conhecer alguma coisa ou qualquer coisa a respeito de Deus, se Deus não revelar isso a nós? Se Deus não revelar os seus propósitos, se Deus não fizer uma declaração para o ser humano, nós não podemos conhecer a Deus. O compasso da nossa mente é tão pequeno para se circunscrever Deus. Nós precisamos de uma revelação do alto. Nós precisamos que Deus fale à nossa consciência, que Deus revele a sua verdade, a sua vontade e comunique ao ser humano. Assim, deve por necessidade existir uma palavra de Deus. Deve por necessidade existir um lugar neste mundo onde Deus fala, uma comunicação autêntica, uma comunicação de autoridade da parte de Deus, verdadeira. De outra maneira, nós estaríamos no escuro a respeito de Deus, sobre como buscá-lo, se Deus está preocupado com as pessoas, se Ele se importa ou não. Então Ele deve revelar isso de uma maneira que nós entendamos. Assim, por necessidade, deve existir uma revelação, uma proposição objetiva, lógica, racional, da parte de um Deus pessoal a criaturas pessoais, para que nós possamos entender o que Deus deseja que nós entendamos e responder a Ele. Um lugar onde Ele informa sobre o estado em que nós encontramos e sobre a solução também, sobre a provisão de Deus para a reconciliação de homens e mulheres com o seu Criador. E, queridos amigos, este lugar está na Bíblia. Esta é a palavra de Deus, e uma vez que há uma comunicação autoritativa, verdadeira, fidedigna de Deus neste mundo, que é a palavra de Deus, então, se alguém tem ouvidos para ouvi-la, ouça
Ouça a palavra de Deus. Atente para o que Deus está informando, para o que Deus está declarando. Mas algumas pessoas, eu tenho dito, nunca ouvem a palavra de Deus. Elas estão tão conformadas, tão apegadas ao seu estado material, apegadas às coisas que têm, a certas ideias que elas formularam ao longo de sua vida, algumas crenças vagas a respeito de Deus, a respeito da religião, e estão felizes em estarem limitadas a apenas coisas materiais e passageiras, e não querem nada com as coisas da alma, nada com as coisas mais profundas, mais importantes, a nossa existência, o nosso Criador, a razão de estarmos aqui, o porquê as coisas são como elas são, e o que será amanhã, quando a luz deste mundo se apagar para nós e nós tivermos que enfrentar, encarar a eternidade e dar aquele salto para a eternidade na morte, diante de Deus, diante de meu Criador, para o dia de julgamento. Quão trágico não é considerar as coisas mais importantes de nossa existência e nos gabar da nossa ignorância, e nos gabar de não nos interessarmos por coisas importantes, e nos gabar de não sabermos nada sobre aquilo que é válido, que nos torna pessoas, que nos faz entender a existência, o que somos, por que somos, para onde iremos, nos gabar de sermos ignorantes. Quão triste não é? Quão orgulhosos nós podemos ser a respeito dessas coisas, mas talvez você aqui nesta tarde, ou acompanhando nesta tarde, se encontre nesta condição e você não dá ouvidos para Deus. Você sabe, não é? Há períodos na nossa vida quando nós não percebemos muitas coisas. Nós temos que reconhecer isso. A juventude, por exemplo, a infância, a adolescência, é um desses períodos quando nós não parecemos perceber as coisas grandiosas da vida, da nossa existência. Você observa a criança, não é? Ela acorda e ia brincar, ela começa a andar e a brincar, à tarde a brincar, à noite a brincar, dormir brincando, acorda para brincar, tudo que importa é o próximo lanche que vai comer, não é? Parece que é assim muitas vezes. Adolescentes se comportam assim, e jovens também, muitas vezes adultos, tudo que importa é o que está diante dos meus olhos. Eu não percebo as coisas maiores, o que está por trás dessas coisas. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu e minha esposa estávamos no Rio de Janeiro e visitamos ali o Jardim Botânico, muito bonito, muito belo, antigo na verdade, aquelas palmeiras imperiais, antigas espécimes de plantas, de flores, vegetações tão belas, um lugar agradável, vindo ali à distância, não é? Aqueles montes, um lugar maravilhoso. Eu me lembro saindo ali com a minha esposa e um grupo de estrangeiros entrando, jovens e adultos conduzindo, na verdade, perdão, nós estávamos entrando, eles estavam saindo. Eu me recordo que o guia daquele grupo, conversando com eles ali, em inglês, perguntou a um dos jovens: poxa, você gostou? O que te interessou mais? O que te traiu mais atenção? O que foi mais especial? O que você mais gostou aqui? E eu me lembro da resposta daquele jovem, não me lembro a idade, 18 anos, 17 anos. Eu gostei demais daquela cafeteria, tem internet gratuita lá, no meio do Jardim Botânico, com palmeiras imperiais, com espécimes raras da natureza e coisas tão maravilhosas. Assim somos nós, não é? Em alguns momentos da vida, nós não conseguimos ver aquilo que está diante de nossos olhos. Nós criamos uma realidade imaginária para viver. Tudo o que me importa é o que eu tenho em minhas mãos, quanto dinheiro eu tenho no momento, eu vivo em torno desse dinheiro, o que eu posso ter, como eu posso gastar, como eu posso aproveitar a vida material, a alma, a vida e a morte, o dia de amanhã, as coisas que estão acontecendo, porque as pessoas são como elas são. Isso não me toca. Eu não vejo as grandes coisas, as coisas duradouras. Elas são muito altas para mim, porque os meus olhos estão muito aqui nesta terra. E nós passamos fases da vida quando nós não estamos interessados em nada substancial. Eu me refiro a fases na vida adulta, às vezes alguns anos, em que nós não nos preocupamos com aquilo que é duradouro e nós seguimos pela vida, queridos amigos, com a morte sussurrando em nosso ouvido, como uma aranha andando sobre uma teia finíssima a ponto de cairmos anos e anos, sem perceber que no momento em que a torneira do ar é desligada e nós teríamos que partir para a eternidade, então nós temos que entrar na presença de nosso Criador. Há períodos em nossa vida quando nós não estamos interessados em nada substancial. Alguns são assim por toda a vida. Nas questões referentes a Deus, nada lhes emociona.
Nas questões referentes à eternidade, nada lhes comove, mas são pessoas que ao mesmo tempo conseguem sentar numa cadeira no sofá e gritar diante de uma televisão, e chorar e se emocionar diante de coisas tão banais como futebol ou qualquer esporte, que depois de 2 minutos você se esquece. Mas diante das coisas mais profundas, a sua vida, a eternidade, o teu Criador, o fato de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você não é um animal irracional, estas coisas não te movem. Será que isso não é a prova de que nós não estamos ouvindo o que Deus está dizendo na consciência e em sua palavra? Períodos da vida em que nós nos importamos com estas coisas e seguimos em frente, querido amigo, sem pensar sobre a possibilidade de sermos reconciliados com o nosso Criador e de experimentar o seu perdão. Que grande tragédia! E tudo que preocupa tantas pessoas é o que elas têm e o que elas gostariam de ter. Se alguém, diz o Salvador, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Oh, como eu desejo nesta tarde, pelo poder do Espírito Santo, que você tenha interesse e preocupação com tua alma, e que estas palavras falem ao teu coração. Ele diz, se alguém, queridos amigos, cada partícula na palavra de Deus, cada sentença, cada pequena palavra é de gigantesca importância. Ele diz, se alguém, uma pessoa, se alguém, uma pessoa, um indivíduo. Bem, algumas religiões, elas tentam ganhar as pessoas pela força, pela espada, pela arma, pelo terrorismo, e nós vemos isso ao longo da história, mas o cristianismo, meio do Senhor Jesus Cristo, não é assim. Se alguém tenta fazer ou trazer uma pessoa para o cristianismo pela força, ela nunca entendeu o que é o cristianismo. Se alguém tenta trazer uma pessoa para dentro da religião bíblica cristã, por meio de imposição, por força psicológica, emocional ou qualquer coisa que seja, tal pessoa nunca compreendeu a mensagem do Evangelho. Ouça o que o Senhor Jesus está dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir. Cristo está apelando à consciência de pessoas, Cristo está apelando a uma resposta pessoal, voluntária, se alguém tem ouvidos para ouvir, uma resposta de arrependimento de pecados, uma resposta de entrega de vida, uma resposta de buscá-lo pessoalmente. É um apelo à consciência. Se alguém tem ouvidos, se alguém tem uma inclinação na mente, no coração, por Deus, por buscá-lo, por conhecer a Deus, por conhecer o teu Criador. Se alguém tem ouvidos na alma, uma alma desperta para a realidade espiritual, um desejo, uma inclinação de conhecer o Deus vivo, de conhecer o amor de Deus e o perdão de Deus. Se alguém tem ouvidos, diz o Salvador. Bem, talvez você se dedique muito a esta vida passageira. Talvez você tem alguns momentos inclinado o ouvido, assim por dizer, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir Deus falando e buscado a Deus de alguma maneira. Talvez você tenha se tornado preocupado com a tua alma em um determinado momento, mas então você começou a temer este assunto. E você começou a temer as verdades da palavra de Deus. Porque você começou a sentir que considerar este assunto mais a fundo implica em mudanças na vida. E você chegou à conclusão lá no íntimo, na mente, de que para vir a Deus, se aproximar de Jesus Cristo e considerar a palavra de Deus, você terá que parar e deixar de lado certos hábitos pecaminosos. E ao perceber isso, ao sentir isso, você começou a colocar de lado novamente. E o tempo passou, e os teus ouvidos se fecharam. Mas em um outro momento, alguns anos depois, houve uma inclinação na alma novamente. Quem é Deus? O que é a verdade a respeito da religião? Como eu posso entender esse livro divino que soa às vezes tão complexo para mim? O que irá acontecer comigo ao final da minha vida? E você se inclinou a buscar estas coisas, mas de repente, novamente, os teus ouvidos se fecharam. Queridos amigos, esse é um chamado a inclinar o ouvido, é um chamado a considerar a palavra de Deus. Bem, esse versículo, ele pode também ser entendido da seguinte forma, ouça, se alguém tem ouvidos para ouvir,
Ouça, se alguém tem um senso de necessidade. Bem, todo ser humano tem um senso de necessidade espiritual em algum momento da sua existência. Toda pessoa tem um senso de necessidade do Deus vivo, mas nós suprimimos esse senso. Nós ignoramos esse senso. Nós colocamos de lado este senso. Mas por que nós ignoramos? Por que nós não queremos dentro de nós este senso de nossa necessidade, de nosso Criador, de Deus? Bem, porque nós somos pecadores. E os nossos pecados aumentam ao longo da vida. E talvez, nessa altura da tua vida, você já seja tão propenso, tão inclinado a certos hábitos pecaminosos, que isso se tornou parte da tua vida. Isso se tornou algo dentro de você. E nossas tendências começam a se tornar traços em nosso caráter. E nós pioramos conforme o tempo passa. E é por isso que nós não queremos alimentar muitas vezes um senso de Deus, um senso da pessoa de Deus, da realidade de Deus. Será que nós não precisamos, amigos, deste senso de necessidade de Deus? Será que nós não precisamos de um senso de perdão de Deus? Será que nós queremos, seguir piorando? Será que nós desejamos avançar mais e mais longe de Deus? Será que nós não queremos em nós um senso de um desejo pelo perdão de Deus? E se nós não conhecemos a Deus por experiência, se tudo que nós temos é mera religiosidade, é mera crença em Deus, se nós não conhecemos a Deus através da Bíblia, onde Ele se revela, então nós estamos separados de Deus. E porque nós estamos separados de Deus, nós não oramos de verdade. A minha oração, se eu não conheço a Deus por experiência de conversão, é como orar por uma parede, é como orar para o teto. A minha oração é um exercício teatral, porque eu não conheço a Deus por experiência, tudo que eu tenho é religião, certas crenças, certa frequência à igreja, coisas como essa, mas eu não nasci de novo, eu não busquei o perdão e a nova vida, eu não oro a Deus. A minha oração ela não é válida assim por dizer, ela é um exercício da minha imaginação apenas, eu não tenho comunhão com Deus, eu não estou orando para Deus, eu não conheço a Deus. Eu não sei como me engajar em oração, eu não sei como adorá-lo, como confessar meus pecados, eu não sei nada sobre oração. Eu repito certas coisas. Bem, será que nós não deveríamos então ter um senso de necessidade por Deus? De conhecê-lo, de ter comunhão com Ele para poder adorá-lo, orar a Ele, ter a vida de Deus em nossa alma pela habitação do Espírito Santo. E nós precisamos de um senso de Deus, porque nós precisamos de uma explicação sobre a vida. Nós precisamos de uma explicação sobre o ser humano, porque as pessoas são o que são e agem como agem, porque elas se comportam desta maneira. Esses paradoxos não é que existem em cada um de nós, essas idiosincrasias, essas características tão típicas e às vezes tão estranhas de cada ser humano. Somente a Bíblia, queridos amigos, tem uma explicação consistente. E ela fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui uma alma, mas que o ser humano se rebelou contra o seu Criador e se envolveu em seu pecado e caiu e se afastou de Deus. Por isso essa contradição em nós, essa capacidade de fazer coisas tão grandes, tão belas, essa capacidade para o mal tão inata, tão poderosa em cada ser humano, que em contradição somente a palavra de Deus explica. E para isso nós precisamos de um senso de necessidade do Criador, de conhecê-lo, de andar com Ele, de ouvir a sua explicação na sua palavra, de entender a sua verdade. Por que é que nós conseguimos ver os erros dos outros e nós conseguimos identificar certos padrões corretos para o comportamento humano, mas nós somos tão fracos e tão incapazes em manter e em viver com consistência esses mesmos padrões que nós identificamos? Somente a Bíblia tem uma explicação consistente, porque ela informa sobre o nosso pecado e ela informa sobre a nossa alienação de Deus. A Bíblia somente, queridos, dá uma explicação crível, digna. Será que você não quer saber sobre estas coisas? Por acaso você não tem um senso de necessidade de Deus, da ajuda de Deus,
de sua informação sobre a vida, se alguém tem ouvidos para ouvir. Às vezes, quando uma pessoa está enferma, ela tem esse senso de necessidade, este senso vem a ela. Por que eu estou assim? Por que eu estou tão doente, tão fraco? Parece que a minha vida se esvai de dentro de mim. E essa enfermidade te recorda da fragilidade da vida. Não é isso um senso de necessidade por Deus? Um senso de necessidade por conhecer a Deus? Está Ele dentro de nós? Ouça essas palavras: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma necessidade, um desejo por Deus, um desejo de ouvi-lo e de conhecê-lo. E essas palavras também podem ser lidas de uma maneira um tanto diferente. Ouça novamente: se alguém tem ouvidos para ouvir, isto é, se alguém tem uma necessidade de mudar, um desejo de ser uma pessoa diferente, um desejo de ser transformado por Deus. Talvez você tenha 15 anos, talvez 25 anos, talvez 30, mas você já chegou a cansar-se de si mesmo? Você já chegou a cansar-se da sua pessoa, da maneira como você é, como você age? E você já foi bastante longe, fundo e distante em teu pecado, longe de Deus. E há coisas que você fez, coisas tão terríveis, decisões, escolhas, ações que você tomou, das quais você se arrepende e não pode mais voltar atrás. Acaso você não tem um senso de necessidade de uma nova vida, de ser transformado por Deus, de receber um novo caráter, de ter os teus pecados perdoados por Deus, de ser feito uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que você não tem um senso de necessidade do poder de Deus para te transformar e te fazer uma nova criatura? Se alguém tem ouvidos para ouvir, se você tem esse senso de necessidade, esse desejo de mudança, esse desejo de ser transformado por Deus, se você sente um senso de obrigação para com teu Criador, de buscar o perdão dele, de ser uma nova pessoa diante dele, ou se você já teve impressões profundas no coração, em momentos em que a consciência falou e você soube que você errou diante de Deus, que aquilo que você fez ou disse foi mal aos olhos de Deus, será que a tua consciência nunca falou estas coisas e te advertiu, e você teve um senso da presença de Deus, e você teve um senso da santidade de Deus, de que um dia Ele irá julgar cada pessoa por conta de nossos pecados? Bem, se você teve isso, então disse o Salvador: se alguém tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. E essas palavras são tão cheias de significado. E o que elas significam é isso: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça com cuidado, ouça de uma maneira especial, ouça de uma maneira cuidadosa. Veja o que ele quer dizer nesse versículo seguinte: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: acautelai-vos, ou atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouvir. Ouça com cuidado a palavra de Deus. Deixa-me te dizer isso: não confunda o pregador com a palavra de Deus. Não confunda aquele que fala com aquilo que está sendo dito. Não confunda o pregador com a palavra de Deus, se ele consegue comunicar com clareza ou com simpatia a palavra de Deus ou não. Ouça a palavra de Deus. Mas se o pregador está lendo e explicando com fidedignidade, clareza a palavra de Deus, então ouça, tome cuidado, isto é, que você esteja ouvindo o que a voz de Deus está dizendo, que você esteja escutando a palavra, a verdade de Deus. Tome cuidado para que teus pensamentos, de repente, não te levem para outro lugar, e a tua consciência seja sufocada. E se você não ouvir com atenção, você irá perder algo. É isso que ele está dizendo. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, preste atenção, atente, atenda, dê atenção, vá à porta e abre quando você ouvir a campainha. Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós,
e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Tome cuidado para que seus pensamentos de repente não te levem para longe. Bem, se você fosse estudar aviação, por exemplo, você prestaria bastante atenção, não é verdade? Porque a vida de outras pessoas estaria em jogo. Você prestaria muita atenção a cada instrução, sobre cada componente, botão, o que quer que você tenha que fazer, quanto muito mais atentar para a palavra de Deus, quando a tua alma eterna depende disso. Quando a tua alma eterna está em jogo aqui, se alguém tem um senso de necessidade por Deus, um senso de perdão por vida eterna, então que esta pessoa ouça com atenção e cuidado o que Deus está dizendo, e o que Deus está dizendo na Bíblia é o Evangelho. O Evangelho é sobre como obter o perdão de Deus, o Evangelho é sobre como obter a vida eterna, o Evangelho é uma mensagem sobre a reconstrução da vida, sobre a reconstrução do caráter, sobre ser uma nova pessoa diante de Deus. O Evangelho é sobre a vida eterna, queridos amigos, sobre a vida além do túmulo, o que irá acontecer com a minha alma, como eu posso encontrar perdão e reconciliação com meu Criador. E esta é a coisa mais importante. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: não deixe escapar da tua mente esta verdade. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem um senso de necessidade por estas coisas, você tem um senso de necessidade por perdão, por uma nova vida, então ouça com atenção. E o Senhor Jesus Cristo, Ele segue dizendo, Ele diz: disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Que palavras, não é? Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Bem, esta é uma figura de linguagem. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E o que ele quer dizer é o seguinte no contexto: o valor que você põe na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, será o mesmo valor que Deus irá colocar sobre você quando você for julgado naquele dia. Observe novamente, disse-lhe: atentai e atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. O valor que você põe na palavra de Deus nesta tarde, ou quando você ouve a palavra de Deus, o valor que você dá ao Evangelho da graça redentora, este caminho de reconciliação com Deus, o peso, o valor que você põe sobre a palavra de Deus, será o mesmo valor que Deus irá colocar sobre você naquele dia de julgamento. Se você diz nesta tarde esta mensagem do Evangelho, que eu estou tentando comunicar da maneira mais clara possível, conforme você ouve a palavra de Deus, se você diz esta mensagem do Evangelho: esta mensagem não acrescenta nada em minha vida, esta mensagem não é nada para mim, então Deus dirá para você um dia: você não é nada para mim, siga para o julgamento. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Se você ouve esta mensagem da palavra de Deus e ela fala a tua consciência, e dentro de você, você diz: esta mensagem não é nada para mim, então Deus irá dizer para você um dia: você não é nada para mim, apartai-vos de mim. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. A estima, o valor que você põe sobre a palavra de Deus, é exatamente o valor que Deus colocará sobre nós naquele dia de julgamento. Assim, essa é uma advertência muito séria. Você não pode arcar com o custo de desdenhar o Evangelho. Você não pode arcar com o custo de colocar de lado a palavra de Deus, a voz de Deus revelada na Bíblia. Queridos amigos, nós temos inúmeras necessidades espirituais. Nós devemos ouvir o que Deus está dizendo a respeito dessas necessidades e atentar para ela. Ouça com atenção, isto é, tenha uma compreensão clara sobre o Evangelho, sobre a santidade de Deus. Ouça com atenção, Deus é santo. Ele não pode fechar os seus olhos aos nossos pecados e varrer para debaixo do carpete.
e nos receber no céu como nós estamos. Deus é amor, mas o amor de Deus é um amor santo. Assim, porque Deus também é justo, Ele deve julgar. E porque Ele deve julgar, então todos os nossos pecados estão abertos e patentes diante de nosso Deus. Nós não poderemos esconder nada dEle. Ele conhece todas as coisas. Encare este fato, atente para isso, ouça com realismo, isto é, compreenda com clareza a santidade de Deus. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Entenda sobre a depravação humana, que todos nós somos homens e mulheres pecadores diante de Deus. Bem, isso não significa que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, mas isso significa, diz a Bíblia, que cada departamento da nossa alma foi manchado e contaminado pelo pecado. Isso significa que não há nada em nós agradável a Deus e nós precisamos ser perdoados e transformados por Deus. Ouça com atenção, entenda com clareza o diagnóstico de Deus sobre o estado do ser humano. Tenha uma compreensão clara sobre a realidade final de uma vida em pecados, que há um dia de julgamento. A Bíblia diz que está determinado a todo homem e mulher morrer uma vez e então entrar em julgamento diante do Senhor. Você crê nesta verdade? É o que a Bíblia diz. Tenha uma compreensão clara sobre estas coisas. Entenda com clareza, ouça com atenção o que Cristo Jesus veio fazer neste mundo. O que Ele veio fazer ao tomar um corpo e uma natureza humana. Oh, queridos amigos, Jesus Cristo não veio para ser um exemplo. Não há nada que me traz mais angústia quando eu penso sobre esta declaração que Jesus Cristo veio para ser um exemplo sobre como eu posso ser salvo. Porque Ele viveu uma vida perfeita. Ele nunca pecou, Ele jamais pecou. Se isso for um exemplo a ser seguido, eu estou condenado. Porque eu nasci um pecador, eu escolho pecar, eu vivo em pecados. E eu me vejo preso aos meus pecados antes da minha conversão. Não, Ele não veio para ser um exemplo de como ser salvo. Ele veio para salvar. Ele veio para morrer no lugar de pecadores e pela sua morte salvar pecadores. Tenha clareza a respeito desta verdade. Ouça, se você tem ouvidos, uma necessidade por perdão, então ouça com atenção o que a Bíblia diz sobre o Salvador e creia nesta verdade, que você será condenado se você partir para a eternidade sem Cristo Jesus, mas que você pode ser perdoado se você o buscar como um pecador arrependido. Esta é uma verdade tão clara no Evangelho, que Deus amou pessoas de todas as nações, o mundo inteiro, de maneira tão profunda, para além da nossa compreensão, que Ele próprio veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo a este mundo, para morrer no lugar de pecadores, para que pela fé nele, uma entrega completa, um arrependimento sincero, uma confiança verdadeira, eu possa ter o perdão de meus pecados e a vida eterna. Oh, lance de lado toda ignorância espiritual, toda crendice que não está de acordo com a palavra de Deus. Ouça a voz do Salvador, creia em Jesus Cristo, e essa crença deve ser uma crença ativa, isto é, eu reconheço o meu pecado, e eu venho a Ele em arrependimento e fé, eu entrego a minha vida. Isso é crer, é ouvir a palavra com um senso de necessidade, e então responder a palavra do Evangelho. Bem, será que Deus me receberá? Será que Ele irá aceitar o meu arrependimento? Se eu buscá-lo com um senso da minha necessidade, se eu vier a Ele como um pecador, se eu me entregar, será que Ele me receberá? Bem, ouça essas palavras, deixe-me ler esses versículos juntos. Versículo 24 e 25, que Jesus diz: E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, observe, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se eu me aproximar de Deus em oração como um pecador convicto, embora eu tenha me afastado tanto de Deus, mas eu reconhecer a minha pecaminosidade diante de Deus, se eu reconhecer o meu pecado e a minha necessidade de confessar e clamar por vida e perdão, será que Ele me receberá? Ouça o que Ele diz: e ao que tem, porque ao que tem ser-lhe-á dado. Deixe-me tentar ilustrar isso. Para você entrar num determinado lugar, talvez uma recepção maravilhosa, com pessoas importantes, um lugar belo, um lugar tremendo, bem, naturalmente você precisa de um passe, não é? Um acesso, um ticket, um acesso a este lugar.
E assim, se você tem este ticket, se você tem este passe, este crachá, este acesso, ele te dá entrada a coisas maravilhosas, a este lugar esplêndido, fantástico, com pessoas tremendas. Esta é a ideia, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado mais. Como eu posso saber se eu for a Cristo Jesus em oração, com um senso da minha necessidade, em arrependimento e crer que Ele me receberá e me dará esta nova vida? Está aqui, porque o que tem, ser-lhe-á dado. Se você disser, Senhor, me mostra este caminho de salvação, Ele irá te mostrar. Se você disser, Senhor, perdoa os meus pecados, Ele irá te perdoar. Se você se aproximar dEle com o teu senso de necessidade, te será dado perdão. Porque o que tem, ser-lhe-á dado. Se você tem um senso de necessidade espiritual, se você tem um senso da tua pecaminosidade diante do teu Criador, se você tem uma convicção de que da maneira como você entrou neste mundo, você continua perdido e você precisa de uma nova vida que vem do Senhor, se você tem isso em tua alma e você se aproxima de Deus assim, então te será dado o que você busca. Porque o que tem, ser-lhe-á dado. Se você disser, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, e dentro de mim eu reconheço que eu sou um pecador, Ele irá te perdoar. Se você se aproximar dEle com este senso de necessidade, com a tua vergonha, te será dado perdão e removida a culpa. Se você se arrepender e clamar por misericórdia e salvação e pedir a Ele, Ele te dará, porque aquele que bate, abrir-se-lhe-á, diz o Salvador, e aquele que pede, recebe, porque aquele que tem, ser-lhe-á dado. Você diz, Senhor, eu venho a Ti, e Ele te receberá. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvido da alma. Ter essa necessidade de perdão de teus pecados, ter o desejo por Deus em tua vida, ter aquele senso de que sem Deus, sem Jesus Cristo, eu não estou pronto para a eternidade, um desejo de mudança, um desejo de união com Cristo, um desejo de vida em tua alma, de paz por meio de perdão, de resposta às tuas orações. Se você tem isso dentro de você, vá a Ele em oração. Clame por perdão, clame por misericórdia. Se você tem isso, então isso vem de Deus em você. Ele colocou isso em você. Você pode pedir e Ele te dará o perdão e a vida eterna, porque quem tem, ser-lhe-á dado. Será dada uma experiência pessoal com Deus, de conversão, lhe será dado vida na alma. Lhe será dado entendimento da palavra de Deus, entendimento da vida, lhe será dado compreensão na Bíblia sobre o futuro, sobre a eternidade, lhe será dado, queridos amigos, é tão maravilhoso, lhe será dado filiação, como aquele filho pródigo que, tendo vagado longe de seu Criador, longe de seu Pai, ao sentir a sua necessidade, aqui estou eu, longe de meu Deus, ele foi de volta ao seu pai, ele disse, Pai, perdoa-me, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele teve um senso profundo da sua pecaminosidade, do seu vazio, da sua necessidade de perdão, e mesmo conforme ele falava com seu pai, nos diz o Evangelho, Pai, pequei contra ti. Então o pai disse, traga a melhor capa, o melhor anel, lhe será dado um anel de filho na família do povo de Deus. Você será adotado como uma mulher de Deus, um homem de Deus, um filho de Deus, para viver com o teu Senhor, porque quem tem este senso de pecaminosidade, este senso de desejo de perdão e de necessidade de vida na alma, lhe será dado vida. E mais do que vida, vida eterna, vida com Deus, resposta às tuas orações. Pense sobre isso, querido amigo. Como está dentro de você? Os teus ouvidos estão tampados, você está dormente na alma, a tua mente vaga por coisas superficiais e passageiras. Você tem este senso de necessidade, este desejo de perdão. Te será dada uma nova vida, uma nova vida. Mas ouça esta palavra. Eu lhe disse no início que estas palavras constituem um desafio, uma advertência.
E ele conclui dizendo: porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mesmo o pouco entendimento de Deus que você tem nesta altura da tua vida, te será tomado. Você cresceu na igreja, desde a infância você foi à igreja, alguém te levou para a igreja, você aprendeu muitas coisas, os anos foram passando, a infância, a adolescência, a juventude chegou, você se afastou de teu Criador no teu coração, você deixou de lado o chamado de Deus, você nunca foi a Cristo em arrependimento, lhe foi dado um conhecimento sobre a verdade na infância, sobre o caminho de salvação, você aprendeu coisas que muitas pessoas não têm aprendido, mas você decidiu dentro de você colocar de lado estas coisas para viver a tua ambição e os teus pecados como se não houvesse um Deus. Então você chegou a este ponto da tua vida, e mesmo isso, querido amigo, que você um dia recebeu, te será tomado. Porque o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você recebeu conhecimento sobre o caminho de salvação. Você aprendeu que um batismo não é suficiente. Você entendeu que ser um bom filho, uma boa filha, não abrirá a porta do céu para você. Você ouviu estas coisas, mas você nunca veio a Cristo como um pecador em arrependimento. Então chegará um momento que até mesmo este conhecimento será tirado de você. Como? O texto não diz. Por Deus? Não sei. Mas certamente pelo mundo. O mundo irá tirar isso da sua vida. E mesmo em pouco entendimento que você tinha de Deus será tomado. Mesmo o pouco entendimento que você tinha das verdades da palavra de Deus será tirado. Por este mundo, ele irá roubar da sua mente. E o diabo garantirá que isso irá acontecer com muitas coisas maravilhosas, terrenas, passageiras, cumprindo as tuas ambições e tudo que você desejou, ou coisas difíceis, para que tudo que você um dia conheceu seja tirado de você. Oh, queridos amigos, não trate a palavra de Deus com desdenho, sem reconhecer a tua necessidade, sem reconhecer que esta é a palavra do teu Criador. Não trate a palavra de Deus desta maneira. Ouça estas palavras. Deixe-me concluir. Nosso tempo corre para o final. Estes versículos de número 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Isso é a continuação do que ele acabou de dizer. Sabe o que ele está dizendo? Em um minuto, aqui estou eu, alienado de Deus, como uma semente no ar, na mão de um semeador. De repente, eu venho a Deus com meu senso de necessidade, eu ouço a voz de Deus na consciência pela palavra. Eu me humilho, eu venho como assim morrer aos pés de Cristo para receber uma nova vida. Aquela semente foi lançada na terra para morrer. E de repente, como que do nada, nós não sabemos como isso acontece, como a semente passa de semente para a vida, Deus sabe, ela brota para a vida. E ela começa a nascer, ela dar fruto. Em um minuto aqui estou eu, um homem, uma mulher, alienado de Deus. De repente a semente se humilha aos pés de Cristo. E Deus dá vida à semente. E Ele traz os frutos de uma nova vida. O que Cristo quer dizer é que esta obra de salvação é uma obra de Deus. Você não pode mudar a si mesmo. Se ao ouvir esta palavra nesta tarde, você disse a si mesmo, está dizendo agora, eu vou mudar, eu vou melhorar, amanhã eu vou para a igreja, eu vou voltar a ler a palavra de Deus.
eu vou fazer uma campanha, eu vou mudar a minha vestimenta, eu vou ouvir louvores, eu vou ouvir mensagens. Oh, não, querido amigo. Você não pode mudar a si mesmo, você não pode ressuscitar a tua alma. Esta é uma obra de Deus. Se você tem ouvidos, um senso de necessidade do perdão de Deus, você vem a Cristo com este senso de necessidade em oração, você crê nele, você se arrepende diante dele, você entrega a tua vida, você ouve a palavra e responde. Então ele faz isso. E se ele desejar, porque ele conhece o coração, e ele sonda o nosso arrependimento, ele sabe se a sinceridade dentro de nós, terapias psicológicas, boas obras não podem causar verdadeira conversão na alma. Somente Deus, querido. Eu ouço, eu respondo, eu clamo e ele faz. E isso muda todas as coisas. Todas as coisas. Você faz desta maneira e eu concluo aqui. Você vem a Deus em oração. Busque um lugar tranquilo, sozinho. Reconheça diante de Deus a tua vergonha e o teu pecado. Ore a Ele. E conforme você faz isso em arrependimento, clamando por vida com sinceridade, ao mesmo tempo você crê que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, não para ser um exemplo, mas para morrer no lugar de um pecador. E você abraça esta verdade, Ele morrendo por você. Se você se aproxima dEle pela fé, você se arrepende e crê, e ao mesmo tempo você se entrega a Ele. Você se entrega por inteiro, você entrega a tua vida, você não fica se perguntando, será que Ele me salvou? Será que eu estou vivo? Será que Ele ouviu mesmo? Não, você se entrega por inteiro, e ao fazer isso, você sabe que Ele te amou e Ele te salvou, porque você veio por inteiro com teu senso de necessidade. Oh, meus queridos amigos, ouça as palavras do Salvador, entenda e então responda, encare a tua distância do teu Criador, peça a Ele que te salve, ouça essas palavras de Cristo Jesus. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda, confesse e seja salvo para sempre. Vamos orar juntos. Bendito e excelso Deus e Pai de misericórdias, ó Senhor, nós te rogamos que a Tua palavra tenha penetrado em ouvidos tão surdos e chegado até a alma. E que nesta tarde haja alguns amigos que irão responder ao chamado do Evangelho orando a Ti, Senhor, com um senso profundo da sua real necessidade de perdão e salvação. E segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, o Senhor irá ouvir e responder, e eles saberão que foram amados por Cristo naquela cruz e salvos da condenação eterna. Senhor, vem e põe dentro de nós este senso de necessidade e ouve-nos quando clamarmos a Ti. Nós te rogamos isto em nome do Senhor Jesus Cristo Salvador e para o Teu louvor. Amém.